para perguntar sobre Milei, para a gente, ou pelo menos comentar, né? O país, a Argentina, vive há muitos anos crise econômica atrás de crise econômica. Milei, inclusive, se elege trazendo medidas diferentes que foram tomadas, né? Como esse outsider, como essa pessoa que não era ali, né? Não tinha um histórico político importante, dizendo que ia derrubar tudo, os projetos sociais, justamente para equilibrar a economia, mas segue dentro de uma crise econômica. Tem denúncias de corrupção muito próximas a ele, em relação à irmã dele. E aí tinha uma leitura de que as eleições de meio de mandato, que na Argentina é diferente, que aconteceram no domingo, seriam ruins para ele. Ou que pelo menos mostrariam um pouco do termômetro das urnas, né, das ruas, enfim, da população, sobre como tem sido a gestão do Milei e, claro, o que mais importa para ele, a continuação dele mesmo ali à frente do governo da Argentina. E aí ele se saiu muito bem sucedido, mas vale a gente também ponderar que poucos argentinos foram às eleições, né? Então também tem isso para equilibrar. Ele se saiu muito bem dentro das poucas pessoas, um número histórico de abstenção. Então, foi bem sucedido, mas com poucos votantes perto de outras eleições, né, Pedro? Não, exatamente. E aí, o Javier Milei, ele é esse personagem antissistema, porque ele também é fruto dessa dificuldade que o sistema político argentino, tanto a direita quanto a esquerda, de tentar resolver esse problema econômico de décadas. Assim. A inflação argentina é um problema de décadas agora, começa com a Kirchner, passa no Macri, passa vários políticos de vários matizes, eles não conseguem resolver. Também tem endividamento, de falta de reservas também muito grande. E o Milei entra um pouco nessa, com essa coisa de cortar tudo, de fazer um liberalismo muito radical. E aí você tem um efeito, você tem uma melhora em vários índices macroeconômicos, verdade, só que um custo social elevadíssimo. E isso é parte dessa terapia de choque, vamos colocar assim. Então, isso gera uma deterioração política inevitável. Imagina você ser um presidente que corta benefícios, corta salário de professor, corta investimento social, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. Claramente, ele ia perder muito capital político, ele ia desidratar politicamente. E ainda foi acossado de várias denúncias de corrupção, inclusive envolvendo criptomoedas. Então, era uma receita para teve esse aporte do Trump um pouco antes das eleições, de 40 bilhões de dólares, que deu um certo fôlego para ele, e ele conseguiu se manter no poder. Mas, você falou, ele ganhou a eleição, mas tem legitimidade. Porque, e aí uma pessoa diz até assim, mas o partido dele tem 40% do Congresso. Sim, tem. Mas poucas pessoas compareceram às urnas. É muito provável que as pessoas que compareceram às urnas já eram pessoas da base dele, pessoas que viram que ele avaliava o governo dele de forma positiva. E aqueles que não de forma positiva, muito provavelmente sequer saíram de casa para votar. Então existe também esse déficit de legitimidade popular muito grande e que é também um certo problema de sistemas eleitorais que eles são baseados nessa voluntariedade do eleitor. E não é obrigatório como no Brasil. No Brasil você é obrigado a votar. A multa é pequena se você não vota, então você tem como não votar e não ser tão pesadamente sancionado, mas ainda assim você é obrigado a votar. Na Argentina e em vários outros países isso não é a regra. E aí você gera esse efeito, a tendência é que você gere esse efeito que aconteceu na Argentina. As pessoas elas vão progressivamente deixando de votar. Elas podem não se reconhecer no candidato, o candidato dela sequer chegou na eleição, sequer está disputando, então eles não vão. Isso é um problema desse tipo de sistema eleitoral que a Argentina está demonstrando de forma bem explícita. Ô Pedro, e parte, imagino, desse problema todo é a desesperança da população no próprio país, né? Eu não gosto desse cara aí, mas eu não vou nem votar porque não vai mudar nada, né? Essa desesperança que a gente pode ver que está acontecendo na Argentina por causa de anos seguidos da situação não melhorando. A pessoa pobre ficou miserável, né? A classe média ficou pobre, enfim.
tem uma desesperança nisso, né? O que é muito triste para as democracias. Como você mesmo apontou, você tem uma sucessão de governos que a gente chama de tradicionais, de esquerda e de direita, que não resolveram o problema. As pessoas votam no Milei com essa promessa meio que da motosserra, uma coisa bem cartunesca, que corta tudo. Ele gera com a esperança, e aí você teve, assim, uma recessão da inflação, tá? Você teve essa melhora na inflação da Argentina, mas um custo social brutal, assim. Você tem um custo de preço, de qualidade de vida, de desigualdade muito grande. E isso gera justamente essa desesperança, porque a pessoa fica, ok, eu votei no Milei porque ele prometeu acabar com tudo, melhorar tudo, né, com esse choque de liberalismo, e não melhorou, inclusive minha vida piorou bastante, mas também os políticos que sempre estiveram aqui estavam numa situação tão ruim quanto. Então, essa desesperança entre ruim e o muito ruim. Então eles não vão votar, porque eles não tem como escolher. Você não tem, o cara democraticamente, aí não vai assim, cara, como é que eu vou escolher? Porque o tradicional não me resolveu e o Milei também não está resolvendo. Então ele não vai votar. Isso. É bem complexa a situação ali da Argentina, esse país irmão, um país grande também, que já foi um país riquíssimo, né, Pedro? E que a gente vê ali que a própria população está deixando de acreditar no que pode acontecer. A gente vai seguir acompanhando, claro. Essa história é longa, o próprio Milei tem ainda 2 anos de continuidade aí no poder, um ótimo relacionamento com o presidente Donald Trump. Enfim, vamos ver o que vai acontecer dessa relação. Pedro Martins, internacionalista que esteve com a gente aqui para falar de um montão de assunto, mas sempre com um pano de fundo ali, que foi o Donald Trump. Obrigada, viu, Pedro? A gente volta a conversar em breve. Muito obrigada, Natália. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho. Pedro que, assim como qualquer internacionalista, está sempre estudando muito para conseguir se atualizar as movimentações históricas aí que a gente vê ao longo dos anos. Vamos